dia a todos e a paz de Cristo a todos da Maep e a todos que estão vendo esse vídeo. Meus amados, seja bem-vindo à nossa revisão da EBD, a aula de número 1. Vamos estar fazendo um vídeo curto sobre a revisão da carta aos Efésios, saudação e destinação. Bom, e dos pontos que eu listei, nós vamos estar abordando o segundo ponto do tópico 2, sobre a religiosidade de Éfeso. É um ponto crucial que nós vamos estar entendendo alguma coisa. O tópico, ele é muito interessante, ele diz o seguinte: é a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, cidade Diana, a deusa da fertilidade. Construindo em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que o visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio. Bom, meus irmãos, o que nós podemos observar? As pessoas estavam alarmadas, como tópico ele nos fala aqui, sobre a questão da pregação do apóstolo Paulo, em relação ao contrário à idolatria que as pessoas serviam. As pessoas já estavam acostumadas com aquilo. A idolatria já era a frase que eles mais utilizavam ali. Então Deus levanta o apóstolo Paulo, dá inspiração a ele para ele escrever isso. E quando ele começa a pregar ali, é um incômodo a todos os ouvintes. As pessoas não queriam. Já estavam acostumados com aquela vida que eles estavam levando. Então Deus levanta alguém, que é o apóstolo Paulo, para pregar justamente aquilo que eles não querem ouvir. Agora percebam uma coisa, segundo os estudiosos, os historiadores, esse comércio girava em torno de quê? Havia um pequeno templo, uma réplica que era vendido. Aqui o texto chama de nicho. Nicho é o produto que é vendido. Então, esse produto que era uma réplica era vendido, que era justamente o templo de Diana, que havia o templo de Diana em Éfeso, como o texto aqui nos mostra o escritor da nossa revista EBD. Aí esse templo era vendido e girava então a economia da cidade. E era muito porque aqui o tópico nos mostra sobre os diversos turistas que compravam e consumiam aquilo. Então, o povo em Éfeso estava muito bem acomodado. Eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham a sua religiosidade. Então o apóstolo Paulo era totalmente inútil ali, era totalmente contrário a ele. Eles não serviam para eles. Mas uma coisa interessante que eu vejo na chamada do apóstolo Paulo e também de todas nós, porque toda a nossa chamada ela está registrada na Bíblia diversas vezes e eu vou citar uma vez. Gálatas, capítulo 1 e o versículo 1, o apóstolo Paulo ele disse à cidade de Galácia, os Gálatas. Ele diz o seguinte: eu não vim por parte humana, e nem por intermédio de humanos. Aí ele diz: eu vim por aquele que morreu, e ao terceiro dia o seu pai ressuscitou. Ele está dizendo que ele não veio por vontade humana, e ele não foi chamado por humano, mas ele vem daquele que morreu, ou seja, ele está falando sobre o sacrifício de Jesus, e ele está dizendo, e o seu pai o ressuscitou. Ele está dizendo, eu sirvo um Deus todo-poderoso, e esse Deus me chamou para essa obra, para a glória do Senhor nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele se fez de surdo e continuou pregando a palavra do Senhor nosso Deus. E como o tópico diz aqui, eles ficaram alarmados com a pregação do apóstolo Paulo contra a idolatria. Então nós percebemos aqui a dificuldade que o apóstolo Paulo teve, porque o povo não queria aceitar a mensagem do apóstolo Paulo. Agora, meus irmãos,
eu vou trazer essa palavra para os nossos dias atuais. E justamente eu vou usar esse texto, né, de Efésios, e também vou usar a questão de Gálatas capítulo 1, versículos 6, o 7 e o 8. No versículo 6 de Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo está admirado. A expressão do tradutor na transliteração do grego para o português, ele bota admirado. Por que o apóstolo Paulo está admirado em Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 6? Por duas coisas o texto mostra. Primeiro, a quantidade e a velocidade que as pessoas estão saindo daquele que vos chamou. É assim que está na Bíblia. No versículo 7 ele diz que estão saindo para outro evangelho. Mas no versículo 7 ele mesmo fala, não é evangelho. Aí no versículo de número 8 ele diz, ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, que vá além do que eu vos tenho ensinado e pregado, seja anátema. A palavra anátema na etimologia significa maldito. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o que não vem de Deus é maldito, isso não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, em meio a tantos conflitos que as pessoas tinham com ele, mas ele continuava. Sabe por quê? Porque ele tinha uma chamada, ele tinha um propósito, e ele queria pregar e pregava a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, então nos nossos dias atuais, nós vemos diversas coisas que não são evangelho, mas se usa de uma capa e se lista como uma capa de evangelho. Mas a Bíblia já denuncia. Estão saindo para outro, mas como diz o apóstolo Paulo, não é esse outro, não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que Deus deixou aos apóstolos e os apóstolos deixou para nós. Bom, meus irmãos, nós já vamos encerrar esse vídeo e eu queria listar apenas o último ponto que eu listei aqui sobre o propósito, tá no tópico 3. Aí lá no meio ele fala sobre os novos convertidos. Esses novos convertidos que o apóstolo Paulo nos mostra é o dever daquele que já está mais maduro. O que está mais maduro, ele vai cuidar daquele que está caminhando. Essa caminhada que o apóstolo Paulo refere-se é uma caminhada espiritual e não física. A pessoa tem 30, 40, 50 anos. É o tempo que ele saiu do ventre da sua mãe. Esse é o seu ano físico. Aqui nós estamos usando a expressão espiritual de novos convertidos. Pessoas que ainda estão na caminhadinha, estão encaminhando. Então o apóstolo Paulo mostra essa preocupação para que os mais maduros eles tenham esse compromisso de ensinar aqueles que estão entrando. Então nós vemos que Deus ele usa o ser humano para o ser humano, mas a direção é de Deus. É igual ele está dizendo no capítulo 1, versículo 1 de Gálatas. Eu não vim por intermédio de um homem, eu vim por intermédio de Deus. Então Deus usa o homem para vos falar. Então Deus usa a nossa boca para transmitir. Percebemos então em todo o compêndio da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, Deus está usando os seres humanos. Meus irmãos, e nesses nossos dias atuais, que nós ficamos com o verdadeiro evangelho, estão pregando muitos falsos evangelhos por aí. Mas como disse o apóstolo João, são espíritos de anticristos. E ainda vai vir o anticristo. São apenas os espíritos de anticristo e vai vir a pessoa que é o anticristo. Mas não dê ouvidos. Continue a pregar a verdadeira e sã doutrina. Meus irmãos, guarde essa palavra em seu coração. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.